Estava a arrumar a cama para o meu filho de 5 anos, quando ele apontou para debaixo da cama e sussurrou: Mãe, por que é que a Mariana aparece debaixo da cama sempre que a mãe vai em viagem de negócios? Senti o sangue gelar nas veias. Concluí uma verificação secreta e executei um plano. Na manhã seguinte, 3 ambulâncias estacionaram em frente à nossa casa, virando a vizinhança de pernas para o ar. Cheguei em frente à nossa moradia em Estoril, num carro da empresa, após uma viagem de negócios a uma fábrica no interior. O meu relógio de pulso marcava pouco depois das 9 da noite. Tirei a minha pequena mala do carro e declinei educadamente a oferta do motorista de me ajudar com a bagagem. Queria saborear esta rara noite de silêncio, sozinha. Parei em frente à nossa casa. Era uma moradia de 4 andares, em estilo neoclássico, que tínhamos comprado, aplicando todas as poupanças que o meu marido e eu tínhamos juntado durante 8 anos. Através da fresta da cortina da janela do quarto do 2º andar, uma luz amarela e quente vazava, dissipando o cansaço acumulado durante os últimos 3 dias a supervisionar a linha de produção de um novo medicamento e amaciando o meu coração. Aos olhos dos outros, eu era uma mulher que tinha tudo. Uma carreira estável como diretora de I&D numa grande empresa farmacêutica, um marido competente que geria uma promissora empresa de comércio e um filho adorável. Inseri a chave e abri a porta silenciosamente, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A sala de estar no rés do chão estava calma. Apenas a luz azul do aquário tremeluzia na parede, criando padrões de luz manchados. A Mariana, a nossa empregada doméstica, que era da mesma terra que o meu marido, já devia ter ido para o seu quarto depois de um dia inteiro de tarefas domésticas. Subi as escadas de madeira sem fazer barulho. Ao passar pelo escritório do meu marido, vi que a luz ainda vazava por debaixo da porta. O meu marido, Ricardo Costa, ainda estava a trabalhar. A sua sombra alongava-se na parede e a sua figura de costas parecia séria e digna. Sorri. Agradecida pelo seu esforço em manter a família unida, apesar da difícil situação do mercado, dirigi-me para o quarto do meu filho sem o incomodar. A porta do quarto estava ligeiramente aberta. O meu filho estava encolhido no centro da cama grande, respirando suavemente, abraçando um urso de pelúcia gasto. Mesmo que eu quisesse substituir Lu por um novo, o meu filho insistia neste brinquedo. Coloquei a mala na cadeira em silêncio. Vesti o meu pijama de seda fresca e deitei-me ao lado do meu filho. À medida que o calor pequeno e quente do meu filho me envolvia, senti a tensão do meu corpo a relaxar. Beijei levemente a testa do meu filho, pensando em fechar os olhos por um momento antes de ir tomar banho. Naquele momento, o meu filho, João, mexeu-se. Os seus olhos grandes e escuros abriram-se, piscando e olhando para mim. O meu filho não devia estar a dormir profundamente, ou talvez tenha acordado com a sensação fresca do meu corpo. João esfregou os olhos e disse com a voz embargada: Mãe, já chegaste? Acariciei a cabeça do meu filho e sussurrei: Sim, a mãe chegou. Continua a dormir, meu João. O meu filho não fechou os olhos imediatamente, mas ficou deitado em silêncio por um momento, olhando fixamente para o vazio na escuridão. Então, virou-se de repente para mim e, com o seu pequeno dedo, apontou para debaixo da cama, onde o lençol se estendia, cobrindo-a completamente. A pergunta inocente do meu filho penetrou no espaço silencioso, mas aquelas palavras gelaram-me no lugar, como se me tivessem atirado água gelada. Mãe, por que é que a tia Mariana sai dali sempre que a mãe vai em viagem de negócios? Fiquei atordoada. Pensei que tinha ouvido mal. O meu coração deu um pulo e começou a bater descontroladamente. Forcei um sorriso e perguntei ao meu filho com a voz mais calma que consegui: João, o quê? O que é que a tia Mariana fez? Deves ter sonhado. Quem é que caberia debaixo de uma cama tão apertada? João abanou a cabeça vigorosamente. No rosto da criança de 5 anos havia uma expressão estranhamente séria, como se quisesse provar que estava a dizer a verdade. Ele puxou a minha manga e sussurrou, como se ninguém mais pudesse ouvir: No sonho, a tia Mariana saiu dali e brincou de hospital com o pai. O pai disse que era uma brincadeira secreta de adultos e que se eu contasse à mãe, o bicho-papão vinha buscar-me. Os meus ouvidos zuniam. Todos os sons à volta desapareceram, e apenas o eco terrível das palavras do meu filho pairava nos meus ouvidos.
brincar de hospital, brincadeira secreta. Aquelas palavras eram como agulhas afiadas a perfurar o meu cérebro. A dor era excruciante. Levantei-me de repente e olhei fixamente para a cama de ébano importada diretamente de Itália. Esta cama tinha sido uma exigência de Ricardo há 2 anos, que queria mudar. Ele disse que a cama antiga não era boa para o Feng Shui e era prejudicial para a saúde da minha coluna. Ele mesmo a encomendou e supervisionou a instalação, elogiando-a incessantemente pela sua robustez e elegância. A cama era de design tipo caixa, rente ao chão, bloqueada em todos os lados. Era tão pesada que era impensável movê-la para limpar. Apenas conseguia limpar as frestas com um aspirador portátil. Um medo vago, mas arrepiante, espalhou-se por todo o meu corpo. Lembrei-me de que, sempre que voltava das minhas viagens de negócios, os lençóis estavam impecavelmente limpos, e o cheiro a amaciador era invulgarmente forte, como se quisesse encobrir outros odores. Os olhos da Mariana, que se esquivava e desviava o olhar sempre que eu entrava de repente na cozinha, e a imagem do meu marido exemplar, Ricardo, que trabalhava arduamente no escritório todas as noites. Será possível que, bem debaixo do confortável colchão onde eu dormia todas as noites, neste espaço, que deveria ser o mais sagrado da felicidade de uma mulher, estivesse escondido um segredo tão sujo? Olhei para o meu filho, que tinha adormecido novamente devido ao cansaço, e agarrei inconscientemente a ponta do edredão. Só depois da 1 da manhã é que Ricardo entrou no quarto com cautela, deitou-se silenciosamente ao meu lado e, como um hábito de 8 anos, abraçou a minha cintura. Tentei respirar regularmente, fingindo estar a dormir profundamente. Na escuridão, ouvi-o sussurrar ternamente, beijando levemente o meu cabelo. Dorme bem, meu amor. Antigamente, eu teria sorrido feliz e me aninhado mais profundamente nos seus braços, mas agora, aquelas palavras pareciam arrepiantes e falsas. Na manhã seguinte, inventei uma desculpa de que tinha uma forte dor de cabeça devido à mudança de estação e tirei um dia de folga do trabalho. Ricardo, com uma expressão preocupada, tocou na minha testa e deu-me algumas instruções antes de sair para o trabalho com a sua pasta. Mariana também apressou-se a preparar o pequeno almoço de João e levá-lo para a creche. Assim que o som da mota da Mariana desapareceu completamente atrás do portão, a casa mergulhou num silêncio absoluto. Saltei da cama e tranquei a porta do quarto. O meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Eu não era o tipo de mulher que, cega de ciúmes, confrontava o marido sem provas ou puxava o cabelo da amante. Procurei na minha mala profissional, que tinha trazido do laboratório, e tirei uma lanterna UV portátil e uma pequena câmara térmica infravermelha. Estes eram equipamentos que eu usava principalmente para inspecionar fugas de produtos químicos ou vestígios biológicos na fábrica. Comecei a apontar a lanterna UV ao longo das bordas da imponente cama de ébano. A luz roxa brilhava, varrendo a camada de semibrilho e iluminando cada veio da madeira. Nenhuma anomalia foi encontrada nas superfícies laterais da cama. No entanto, quando apontei a luz para a parte mais recôndita e difícil de observar da cabeceira da cama, que se encostava à parede, descobri marcas de arranhões muito finas no chão de madeira. Eram marcas muito finas e uniformes, como se um objeto pesado tivesse friccionado repetidamente numa trajetória definida. Usei a câmara térmica para escanear debaixo da cama. A tela mostrava uma distribuição de temperatura ligeiramente diferente da do chão circundante, o que sugeria a presença de um espaço vazio ou fluxo de ar por baixo. Intuitivamente, senti que estava no caminho certo. Peguei numa câmara endoscópica industrial. Era um cabo longo, com uma pequena câmara na ponta, capaz de penetrar nas frestas mais estreitas. Inseri a cabeça da câmara numa pequena fresta entre a base da cama e a estrutura, onde não era possível ver a olho nu. No ecrã do meu smartphone, conectado à câmara, uma imagem escura e turva começou a aparecer. Quando acendi a luz LED embutida na cabeça da câmara, tive de tapar a boca com a mão para evitar que um grito de horror me escapasse com a visão que se desdobrava diante dos meus olhos. Por baixo do colchão espesso e do elegante sistema de estrado curvo, não havia um chão de cimento comum. Havia um sistema de elevação hidráulico extremamente sofisticado e brilhante.
Parte do chão debaixo da cama tinha sido habilmente cortada e colocada sobre um dispositivo de elevação automático. Bastava carregar no interruptor certo para que a base da cama e todo este piso falso deslizassem para o lado ou descessem, revelando uma passagem secreta que levava diretamente ao andar de baixo. Lembrei-me da estrutura da casa e arrepiei-me. Direta e estranhamente, debaixo do nosso quarto principal, havia uma pequena divisão que Ricardo chamava de adega. Ele dizia que o vinho exigia um controlo rigoroso de temperatura e umidade, por isso tinha-a insonorizada, instalou um cadeado biométrico e guardava a chave separadamente. O motivo era que pessoas estranhas poderiam estragar o vinho. Manobrei o cabo da câmara para o enfiar mais fundo na fresta do piso falso, tentando espreitar a divisão de baixo. A luz LED iluminou um canto da divisão. As prateleiras de vinho tinham desaparecido. Em vez disso, havia uma cama de casal com lençóis de seda cor de vinho, uma cadeira de prazer revestida de veludo e, sobre uma pequena mesa de cabeceira, pacotes de preservativos rasgados e alguns objetos adultos bizarros estavam espalhados. Mas o que me gelou o sangue não foram aquelas provas sujas de infidelidade. A câmara passou por cima da mesa e parou num monte de documentos desordenados ao lado de uma garrafa de vinho meio vazia. A imagem estava um pouco turva, mas consegui distinguir um logótipo familiar de uma grande seguradora de vida e as letras impressas em negrito na primeira página de um contrato. Segurado, Sofia Ribeiro. Os meus ouvidos uniam, e um arrepio mais frio que o ar-condicionado percorreu a minha espinha. Sofia Ribeiro era o meu nome. Por que é que o meu contrato de seguro de vida estava neste espaço secreto de depravação e por que é que eu não me lembrava de ter assinado tais documentos? Retirei a câmara. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o smartphone. Sentei-me no chão frio, encostando as costas à estrutura da cama. Agora percebia, aquilo não era um ninho de felicidade, mas sim um caixão que escondia uma conspiração sombria para nos engolir, a mim e ao meu filho. A traição física era apenas a ponta do iceberg. Ricardo não estava simplesmente a ter um caso. Ele estava a planear algo muito mais terrível. Um jogo de xadrez onde a minha vida era apenas uma peça. Sentei-me à mesa, observando Ricardo descascar cuidadosamente uma maçã para João. A luz do candelabro de cristal caía sobre o seu rosto, realçando o nariz proeminente e os olhos profundos que eu outrora amara tanto. Ele continuava o mesmo. Lá fora, um CEO respeitável. Em casa, um pai exemplar. Se não fosse pela câmara endoscópica e pela cena sórdida debaixo da cama, eu provavelmente continuaria a acreditar que era a mulher mais sortuda do mundo. Ricardo virou-se para mim e colocou um copo de leite quente na mesa. O vapor subia, espalhando um cheiro agradável de leite fresco. Ele sorriu com o mesmo sorriso que costumava me tranquilizar. Por que é que agora o seu sorriso parecia tão frio como uma lâmina de bisturi? Querida, bebe enquanto está quente. Acho que não tens dormido bem ultimamente, então adicionei um pouco de mel silvestre que uma amiga me ofereceu. Diz que é bom para acalmar os nervos. Peguei no copo de leite. O calor transferiu-se para a palma da minha mão, mas por dentro eu tremia. Bom para acalmar os nervos. Aquelas palavras ecoavam nos meus ouvidos como uma maldição. Levei o copo aos lábios e espreitei Ricardo através do vapor. Ele não me olhava fixamente, mas os seus olhos espreitavam, esperando que eu engolisse aquele líquido branco e turvo. Fingi beber um pequeno gole, mas de repente tapei a boca com a mão e tussa várias vezes. Ah, está muito quente. Esqueci-me de soprar. Querido, podes trazer-me uns guardanapos? O João derramou sumo na roupa. Ricardo virou-se apressadamente e dirigiu-se à prateleira da cozinha. Foi nesse exato momento. Rapidamente, deitei a maior parte do leite num termo pessoal, cuja tampa já tinha aberto previamente por debaixo da mesa. E depois limpei a boca apressadamente, como se tivesse bebido tudo de uma só vez. Quando Ricardo voltou, o copo de leite na mesa estava mais de metade vazio. Ele olhou para o copo, exibiu um olhar de secreta satisfação e voltou a brincar com o filho. Naquela noite, esperei que o ressonar de Ricardo se tornasse regular e levantei-me cautelosamente. Peguei no termo com a preciosa amostra de leite
e chamei um táxi em silêncio, dirigindo-me para a empresa. Como diretora de I.D., eu tinha a minha chave pessoal e autorização para aceder ao laboratório a qualquer momento. Sob a luz branca e fria do laboratório, com as mãos trêmulas, pinguei o leite num tubo de ensaio e comecei a análise por cromatografia líquida de alta performance. Na noite silenciosa, o som da máquina a trabalhar parecia o tic-tac de uma bomba-relógio. Os resultados que apareceram no ecrã do computador fizeram-me agarrar firmemente à borda da bancada de laboratório para não cair. Não havia mel silvestre. Em vez disso, continha risperidona. Era um medicamento antipsicótico usado para pacientes com esquizofrenia, e a quantidade estava calculada com extrema precisão. Se uma pessoa normal o tomasse por um longo período, poderia causar sintomas como letargia, perda de memória, tremores nas mãos e nos pés e dificuldade no controle emocional. Conectei todos os eventos recentes num único fio. Às vezes que me esquecia frequentemente das chaves, os momentos em que ficava irritada com João sem motivo, o cansaço crônico que sentia constantemente. Tudo isto não era estresse de trabalho ou idade. Eu estava a adoecer lentamente, pelas mãos do meu marido, que dormia ao meu lado todas as noites. Lembrei-me de uma conversa secreta que Ricardo tinha tido na semana anterior, que por acaso tinha ouvido. Ele falava com uma voz ansiosa e urgente sobre empréstimos bancários que estavam a vencer e sobre alguns terrenos à beira-mar que estavam presos. Descobri que a sua empresa de comércio era uma fachada vazia. Ele estava atolado em dívidas devido a investimentos especulativos falhados. E eu, ou mais precisamente, a minha patente de biotecnologia avaliada em centenas de milhões de euros era a sua única tábua de salvação. Mas para vendê-la sem a minha assinatura, eu teria de ser declarada uma pessoa incapaz civilmente, ou seja, uma mulher louca, uma mãe com problemas mentais. O seu plano não era apenas cruel, mas também visava despojar-me da minha dignidade e dos meus direitos como ser humano. No domingo, Ricardo mentiu, dizendo que ia levar a Mariana ao supermercado para comprar mantimentos frescos para a semana. Mas eu sabia muito bem que hoje era o dia em que ele tinha uma consulta secreta marcada no ginecologista. Ele precisava do filho que a Mariana esperava. Provavelmente, era uma preparação para formar uma nova família depois de me internar num hospital psiquiátrico. Assim que eles saíram, mandei o João para a casa da avó materna com a desculpa de que a mãe precisava de fazer uma limpeza profunda. Uma vez que a casa estava completamente vazia, respirei fundo e voltei para o quarto, onde estava escondida a passagem para o inferno na Terra. Desta vez, já estava mais familiarizada com o funcionamento do dispositivo deslizante da cama. Assim que a porta da passagem secreta se abriu, um cheiro forte a mofo misturado com perfume barato picou-me o nariz. Desci as escadas estreitas de madeira. O meu coração batia descontroladamente, mas os meus passos eram resolutos. A divisão era exatamente como eu a tinha visto pela câmara, mas estar ali pessoalmente intensificava o sentimento sufocante de repulsa. Coloquei as luvas de borracha e comecei a vasculhar cada canto. Atrás das prateleiras de vinho falsas, bati na parede de madeira e descobri uma superfície oca e ressonante. Ao arrancar as tábuas de madeira, um pequeno cofre eletrônico escondido dentro da parede apareceu. Eu não sabia a palavra-chave, mas graças à minha experiência no laboratório, sabia como encontrar vestígios. Tirei da minha mala um frasco de pó fluorescente, usado para encontrar impressões digitais em superfícies lisas, e uma lanterna UV portátil. Polvilhei levemente o pó sobre o teclado numérico, apaguei as luzes da divisão e acendi a lanterna UV. Na escuridão, o pó aderiu mais claramente aos números 1, 2, 0, 5, brilhando como um fogo fátuo. Intube. 5 de dezembro, o nosso aniversário de casamento. Sorri amargamente. O som do meu riso ecoou no porão selado, parecendo um choro. Ele estava a usar a data mais sagrada do nosso casamento para selar o segredo da sua traição. Esta ironia era mais cruel do que 1000 facas a perfurar o coração. Com um seco bip, o cofre abriu-se. Lá dentro não havia dinheiro nem joias caras, apenas uma pilha de documentos grossos. Com as mãos trêmulas, folheei página por página. Contratos de empréstimo de agiotas com taxas de juro assassinas, totalizando dezenas de milhões de euros.
Os documentos de empréstimo hipotecário desta casa, onde eu e João vivíamos, também tinham a minha assinatura falsificada e já tinham sido submetidos ao banco, aguardando apenas a concretização do empréstimo. E o mais importante, no fundo, estava o contrato de cessão da patente de biotecnologia, o filho da minha alma, que eu tinha dedicado 5 anos da minha juventude a pesquisar. O cessionário era uma empresa farmacêutica concorrente, inimiga de morte do nosso grupo. Ricardo tinha me vendido. Não só os meus sentimentos, mas também a minha inteligência, o meu suor, as minhas lágrimas e a minha carreira, vendendo-os por uma ninharia para pagar as dívidas da sua ambição estúpida. Ele via-me como uma vaca leiteira, pretendendo espremer-me até a última gota e depois enviar-me para o matadouro. Fotografei todos os documentos e organizei tudo de volta ao seu lugar. Ao fechar a porta do cofre, senti que a mulher vulnerável do passado, que confiara e amara o seu marido, tinha morrido completamente naquele porão. Ao sair dali, eu já não era a Sofia Ribeiro de ontem. Eu era uma mãe que precisava proteger o meu filho e uma cientista que precisava proteger a minha honra. Voltei ao laboratório cedo na manhã de segunda-feira, mas não para trabalhar como de costume. Na minha mente existia apenas uma fórmula, a fórmula da retribuição. Abri o armário de armazenamento de amostras botânicas e retirei uma pequena caixa contendo pelos de Mucuna pruriens, que tinha recolhido para o estudo de irritantes naturais. Estes pelos contêm serotonina e enzimas proteolíticas que, mesmo em pequenas quantidades, quando entram em contato com a pele, causam uma comichão intensa, especialmente quando os poros estão abertos devido ao suor ou a altas temperaturas. Quanto mais se coça, mais se espalha, dando a sensação de milhares de formigas de fogo a morder por baixo da pele. Com cuidado, extraí-os e purifiquei-os, misturando-os com um pó inerte ultrafino, sem cor nem cheiro. Vistos ao microscópio, estes minúsculos partículas pareciam cacos de vidro invisíveis e afiados. Coloquei o produto acabado num pequeno saleiro de pimenta, rotulei-o como especiarias e guardei-o na minha mala. Em seguida, preparei uma solução de óleo essencial de capsaicina diluído em água. Retirei o cheiro picante, mantendo apenas a sua característica de causar uma irritação leve, mas persistente, nas membranas mucosas dos olhos e do nariz. Eu não queria matá-los. Queria que vivessem uma vida de extremo desconforto, duvidando um do outro, dentro do ninho de amor em que mais confiavam, que eles acreditavam ser o mais seguro. À hora do almoço, aproveitando que a Mariana estava ocupada a cozinhar na cozinha e que Ricardo ainda não tinha voltado do trabalho, infiltrei-me novamente no porão secreto. Coloquei uma máscara e luvas e espalhei o pó que causava comichão sobre os lençóis cor de vinho, concentrando-me especialmente nas almofadas e na parte central da cama. As partículas finas do pó desapareceram entre as fibras do tecido, completamente indetectáveis a olho nu. Também coloquei um pouco nas maçanetas das portas e nos interruptores das luzes da mesinha de cabeceira, locais onde as mãos deles inevitavelmente tocariam nos seus momentos íntimos. Depois, abri a tampa do filtro do ar-condicionado de pé num canto do quarto e pulverizei a solução de capsaicina diluída uniformemente. Quando o ar-condicionado fosse ligado, moléculas picantes, invisíveis, mas suficientes para irritar os olhos e causar espirros contínuos, espalhar-se-iam com o ar frio. Depois de concluir todo o trabalho, limpei cuidadosamente os vestígios, subi para o quarto e fechei a passagem secreta. Fiquei em frente ao espelho, arrumei o cabelo e passei um batom vermelho. As pessoas costumam dizer que as mulheres que lidam com produtos químicos são insípidas e que passam o dia inteiro com tubos de ensaio e dados, mas esquecem-se de que venenos e remédios são, por vezes, apenas uma questão de dosagem e propósito. Ricardo queria fazer-me enlouquecer. Então, eu transformaria a vida de prazer dele e da sua amante num pesadelo de comichão interminável. 2 dias depois, a minha guerra bioquímica começou a fazer efeito. À hora do jantar, observei Mariana a contorcer-se continuamente, levando a mão secretamente ao pescoço e aos braços para se coçar. Apesar de o ar-condicionado da sala de jantar estar a 24 graus, o seu rosto estava vermelho e coberto de gotas de suor.
Manchas vermelhas começaram a aparecer ligeiramente por baixo do seu kimono, ou um vestido de algodão simples e largo, se fosse em Portugal, que ela gostava de usar, fingindo simplicidade. Coloquei um pedaço de peixe estufado no prato de arroz de Ricardo e disse com voz terna, mas com o olhar fixo em Mariana: Mariana, por que é que o seu rosto está tão vermelho? Será uma alergia da mudança de estação? Dizem que ultimamente há muitos insetos estranhos nos vegetais. Mariana sobressaltou-se, deixou cair os pauzinhos na mesa e gaguejou. Não, patroa. É só que a cozinha está muito quente e sinto um pouco de comichão. Ela baixou a cabeça profundamente e não ousou olhar para mim. Eu sabia o que ela temia. Uma mulher recém-chegada do campo, com poucos conhecimentos médicos, que mantinha um caso secreto com o marido da patroa. O seu maior medo era contrair uma doença sexualmente transmissível, e a comichão nas partes íntimas amplificaria esse medo. Ricardo, sentado ao meu lado, não estava em melhor estado. Os seus olhos estavam injetados e ele esfregava-os constantemente, com os olhos lacrimejantes. Ele espirrava repetidamente e queixava-se com uma voz anasalada. O que se passa com o ar-condicionado da nossa casa? Assim que desço para o rés do chão, os meus olhos ardem insuportavelmente. Ricardo quase cometeu um lapso de linguagem ao referir-se ao porão secreto. Fingindo inocência, servi-lhe um copo de água. É porque estás a olhar para o computador há muito tempo. Que tal ligar para o técnico amanhã e fazer uma verificação completa ao ar-condicionado? Mas, querido, vendo a Mariana a coçar-se tanto, será que não tem alguma doença de pele? Temos uma criança pequena em casa. Seria um grande problema se o João a apanhasse. A minha observação matou 2 coelhos com uma cajadada só. Ricardo parou imediatamente de comer e olhou para Mariana com olhos cheios de suspeita e repulsa. Ele era um homem egoísta e desconfiado. Certamente estaria a duvidar se a sua amante, que parecia jovem e ingênua, era tão limpa como parecia, ou se tinha trazido alguma doença do campo e a tinha transmitido a ele. Mariana ficou pálida e tremia. Embora temesse que a relação fosse descoberta, estava confusa com o seu próprio estado de saúde. Quanto mais ela se coçava, mais a comichão se espalhava, tornando-se mais intensa e ardente como um incêndio. Naquela noite, através das câmaras de segurança, vi Mariana a revirar-se incessantemente na cama, sem conseguir dormir. Ela entrou secretamente na casa de banho e verificou repetidamente o seu corpo. Ricardo, ao meu lado, também não conseguia dormir, suspirando e virando-se, e ocasionalmente levantava-se para pôr gotas nos olhos, mas sem sucesso. Ouvi os suspiros dos traidores em silêncio e murmurei para mim mesma: isto é apenas um prelúdio muito leve. A dúvida plantada no coração de uma pessoa é mais tóxica do que qualquer substância química. E eu regarei essa semente de dúvida até que se transforme numa árvore de espinhos, despedaçando a sua relação ilícita. Naquela noite, só depois de confirmar que Ricardo estava a dormir profundamente, abri cautelosamente o meu smartphone e verifiquei as imagens da câmara de segurança. O vídeo transmitido do quarto do 2º andar mostrava Mariana encolhida na cama, incapaz de conter a comichão, coçando incessantemente o pescoço e os braços. Ela segurava o smartphone, percorrendo a tela, e a luz azul do ecrã iluminava o seu rosto ansioso, criando uma atmosfera bizarra. Eu sabia o que ela estava a fazer. Para uma mulher como Mariana, com pouca educação e medrosa, a internet era o único meio para desabafar as suas preocupações indizíveis. Liguei o meu laptop e fiz login numa comunidade online privada exclusiva para mulheres que eu tinha cuidadosamente criado há meses com uma conta falsa. O meu nickname era Dra Sofia Mendonça. A foto de perfil era a imagem de mãos a examinar um pulso ao lado de um pote de ervas, transmitindo confiança e mistério ao mesmo tempo. E, como esperado, havia uma nova publicação que tinha sido carregada há apenas 10 minutos na secção de aconselhamento secreto. Era uma conta anônima, mas pelos erros gramaticais e de ortografia característicos, soube imediatamente que era a Mariana. Ela escreveu: Drara, há alguns dias que sinto comichão por todo o corpo e quanto mais coço, mais arde. Será alguma doença que apanhei de um homem? E o meu namorado anda sem energia e cansado ultimamente. O que devo fazer para manter a nossa relação? Sorri
e comecei a escrever a primeira resposta, fingindo ser uma médica experiente e mundana. Eu comentei: Olá, a comichão pode ser um sintoma de calor excessivo no sangue e a invasão de energias malignas devido a preocupações excessivas. No caso do seu marido, se ele sente fadiga e suores frios frequentes, é um sinal de deficiência de energia vital e circulação sanguínea deficiente. Se não for tratado a tempo, temo que o fogo do seu coração se apague em breve e ele procure novos prazeres noutros lugares. A terminologia naturopata atingiu precisamente a ansiedade de Mariana, que temia perder o seu apoio financeiro. Ela devia sentir-se como uma pessoa a afogar-se que se agarra a qualquer palha. Em poucos minutos, recebi uma mensagem privada. Mariana enviou uma mensagem com um tom desesperado. Professora, por favor, salve-me. Estou com muito medo e não posso ir ao hospital. Há algum bom remédio? Pago o que for preciso. Não respondi de imediato. Para valorizar as minhas palavras, deixei-a esperar ansiosamente por cerca de 15 minutos. E só então lentamente enviei a resposta. Se a doença está na mente, cure a mente. Se está no corpo, use ervas medicinais. Eu não vendo remédios. Apenas mostro o caminho àqueles que têm destino. Para a sua comichão, vou ensinar-lhe um banho de ervas para reduzir o calor e desintoxicar. Quanto ao seu marido, homens da idade dele sofrem muito estresse no trabalho e as relações conjugais irregulares esgotam a sua energia. É preciso nutrir a raiz para poder manter a pessoa. Mariana respondeu apressadamente: sim, sim. Ela queixou-se de que Ricardo andava mais irritado ultimamente, dormia mal à noite e as suas relações íntimas eram apenas protocolares. Ela não fazia ideia de que o cansaço de Ricardo se devia à pressão das suas dívidas. Digitei uma frase decisiva. Era a isca mais doce. Tem um remédio secreto chamado Elixir do Dragão Dourado. Ele trata especificamente a constituição fraca, rejuvenescendo os homens e tornando-os fortes como tigres. No entanto, este remédio é muito potente, por isso deve ser usado com cuidado e consistência. Deseja experimentá-lo? Do outro lado da tela, podia imaginar Mariana a responder imediatamente, com o rosto a brilhar de felicidade. Sim, quero. Professora, por favor, ajude-me. Nunca esquecerei a sua bondade. Aquela mulher ingênua não fazia ideia de que o elixir do dragão dourado, que ela iria receber em breve, era um bilhete só de ida para o mundo do caos para aqueles dois traidores. Depois de ganhar a confiança absoluta de Mariana, enviei-lhe a receita do tônico. Mariana, acreditando cegamente nas palavras do naturopata, seguiu-as à risca. Ela comprou ervas secretamente, moeu-as em pó e misturou-as na sopa tônica tradicional que Ricardo, segundo ela, bebia especialmente quando trabalhava até tarde. Através das câmaras de segurança, vi Mariana descer para a adega com a taça de sopa a fumegar. O seu rosto estava radiante, como se estivesse a oferecer água benta que reverte o envelhecimento a um rei. Ricardo pegou na taça de sopa, bebeu-a ruidosamente e elogiou a Mariana, dizendo que as suas habilidades culinárias tinham melhorado e que ela até se preocupava com a sua saúde. Ele não fazia ideia de que cada colherada daquela sopa doce estava a corroer pouco a pouco a sua última sanidade. 2 dias depois de tomar o tônico, Ricardo começou a apresentar sintomas estranhos. Durante as refeições, ele deixava cair os pauzinhos frequentemente, os seus olhos estavam turvos e, por vezes, assustava-se e virava-se para trás, como se alguém o chamasse. Uma vez, enquanto via televisão na sala, de repente agarrou o peito. O rosto ficou pálido e suores frios escorreram abundantemente. Fingi-me de surpresa e corri para o amparar. Querido, o que se passa? A tua tensão voltou a subir? Devo trazer o medidor de tensão? Ricardo afastou a minha mão e ofegou. Não, estou bem. É só muito cansaço. Não faças barulho, a minha cabeça dói. Ele não podia ir ao hospital, com medo de que fossem encontradas substâncias estranhas no seu sangue. E o mais importante, ele começou a suspeitar que o seu próprio corpo o estava a trair. Enquanto isso, Mariana, ao ver os sintomas estranhos do seu amante, mas também a sua força crescente na cama, devido aos efeitos colaterais estimulantes iniciais do medicamento, passou a acreditar ainda mais nos poderes milagrosos da Draba Sofia Mendonça.
Ela enviava-me mensagens de agradecimento incessantemente, chegando a perguntar se poderia aumentar a dose do remédio. Digitei no teclado com frieza. A pressa é inimiga da perfeição, mas se o quiser prender ainda mais, dê-lhe também de manhã. A ignorância e a ganância de Mariana tornaram-se a faca mais afiada que eu usei para alvejar a vida daquele homem traidor. Com as dívidas a vencer e a pressão do comprador da patente, Ricardo perdia a paciência. Ele precisava urgentemente de um atestado que comprovasse a minha incapacidade. Eu notei que a quantidade de pó branco que ele punha no meu leite todas as noites tinha aumentado visivelmente. Em vez de deitar fora tudo como antes, decidi beber apenas uma quantidade muito pequena, o suficiente para criar um ligeiro embotamento no meu olhar, mas sem perder a sanidade. Sabia que tinha chegado o momento de subir ao palco desta tragicomédia e desempenhar o papel que ele mais esperava, o da esposa louca. A oportunidade surgiu num sábado à noite, quando Ricardo convidou um casal de importantes parceiros de negócios para jantar. Eram pessoas influentes no setor de investimentos e Ricardo queria usar a imagem de uma família feliz para solidificar a sua própria credibilidade abalada. O jantar foi preparado com esmero. Mariana estava atarefada a servir iguarias. Eu, num vestido de veludo verde escuro e levemente maquilhada, conversava com os convidados. No início, tudo correu bem. Desempenhei fielmente o papel de esposa virtuosa, discreta, que ocasionalmente sorria em resposta às histórias do meu marido. Mas quando o álcool começou a fazer efeito e o ambiente ficou mais descontraído, entrei em cena. Quando Mariana colocou a sopa de pato a fumegar na mesa, olhei de repente para ela e depois para a tigela da sopa, como se tivesse visto algo terrível. Apontei para a tigela de sopa com o dedo, a minha voz tremia e quebrava-se. Sangue. Por que há sangue? Tu queres matar-me, não queres? Há um fantasma debaixo da cama. O fantasma subiu e pôs veneno na sopa. Todos à mesa ficaram horrorizados. A esposa do parceiro deixou cair a colher com um estrondo no chão. Ricardo ficou pálido, levantou-se apressadamente e agarrou-me pelo ombro. Esforçava-se por manter a calma, mas a sua voz estava claramente constrangida. Sofia, o que se passa? Estás cansada? É só sopa de pato. Onde é que veio sangue? Afastei bruscamente a mão de Ricardo e levantei-me de repente. Com o movimento, a taça de vinho caiu, derramando vinho tinto sobre a toalha de mesa branca. A mancha vermelha espalhou-se, parecendo mesmo sangue. Agarrei a cabeça, gritei histericamente e rastejei para debaixo da mesa, encolhendo-me e tremendo. Não me toques, não me des injeções. Ah, mãe, salva-me, o pai é o diabo. O João, que brincava na sala, ouviu o grito da mãe, começou a chorar e correu para me abraçar. O seu aspecto assustado partiu-me o coração, mas eu tinha de continuar a encenação. Afastei ligeiramente o meu filho e olhei para o vazio com os olhos perdidos. João? Não, não és tu. Quem és tu? Vai-te embora. Ricardo abraçou rapidamente o João, entregou-o a Mariana e mandou-a levá-lo para outro lugar. Depois, começou a explicar aos convidados com uma expressão de extrema dor de um marido infeliz. Sinto muito, meus amigos. Que constrangimento. A minha esposa tem estado mentalmente instável ultimamente. Os médicos dizem que a depressão pós-parto voltou a manifestar-se. Com o estresse do trabalho, ela está a ter delírios. Estou a tentar fazer de tudo para que ela melhore. O parceiro olhou para mim com pena e abanou a cabeça. Que pena, Ricardo. Que pena. Mesmo com uma casa tão boa, a tua esposa está assim. Leva-a para cima para descansar. Falamos de negócios noutra altura. Assim que a porta do quarto se fechou, ouvi Ricardo suspirar de alívio. Ele olhou para mim, deitada calmamente na cama, e um sorriso calculista meio sorriso nos seus lábios. Ele pensou que eu estava realmente louca, e que o incidente de hoje seria a prova mais contundente para me internar num hospital psiquiátrico. Na manhã seguinte, Ricardo vestiu o fato, mas em vez de ir para o trabalho, disse que íamos fazer um check-up médico completo para a nossa saúde. Eu assenti obedientemente. Os meus olhos estavam turvos e desfocados, e eu abraçava o urso de peluche do meu filho como uma criança perdida. Ricardo ajudou-me a ir para o carro. A sua atitude era tão carinhosa que, se um estranho tivesse visto, teria derramado lágrimas de emoção.
Em vez de um hospital geral famoso, o carro seguiu por uma rua tranquila nos arredores. Parou em frente a uma clínica privada com uma placa modesta. Clínica de Neuropsiquiatria Dr. Almeida. O médico que nos recebeu era um homem de meia idade, careca, com óculos de aro dourado. Um sorriso pairava nos seus lábios, mas os seus olhos brilhavam astuciosamente como os de um comerciante. Ricardo e ele pareciam conhecer-se, trocando olhares significativos. Ricardo colocou um envelope grosso na secretária do consultório e começou a explicar a doença da minha esposa. Ele mostrou ao médico um vídeo que Mariana tinha gravado secretamente na noite anterior, mostrando-me a fazer uma cena. Ele acrescentou uma série de mentiras, dizendo que eu falava disparates, tinha perda de memória grave e até tentava magoar o nosso filho. O médico assentiu como um profissional e fez-me algumas perguntas estranhas. Qual é o seu nome? Sabe onde está? Ouve vozes estranhas na sua cabeça? Murmurei que às vezes me lembrava e outras não, e por vezes divagava sobre pessoas debaixo da cama. Ele não fez exames de eletroencefalograma ou testes psicológicos profissionais. Após apenas 15 minutos de perguntas formais, rabiscou a assinatura no atestado médico. A caligrafia era ilegível, mas o diagnóstico era cruel. Depressão grave com sintomas psicóticos agudos, perda de controle comportamental, internamento e nomeação de curador especial recomendados. Ricardo, com o atestado em mãos, não conseguiu esconder a sua expressão de triunfo. Bateu no ombro do médico e disse: "Doutor, muito obrigado. Por favor, cuide bem da minha esposa para que ela possa recuperar rapidamente." Virou-se para mim e disse com uma voz doce, como quem acalma uma criança: "Querida, viste? O doutor diz que estás doente e que precisas de tomar o remédio para melhorar. Se tomares bem o remédio, eu amo-te ainda mais." Peguei no frasco de comprimidos coloridos que o médico me entregou e sorri para mim mesma. Este atestado seria para ele um passaporte para se apoderar dos meus bens, mas para mim era a prova clara da conspurcação entre ele e o médico antiético. A partir do dia em que ele obteve o atestado que me diagnosticava como doente mental, Mariana parecia ter abandonado completamente a sua timidez de menina do campo. Ela passeava pela casa como se fosse a futura senhora. A sua atitude arrogante e desajeitada era nauseante. Quando Ricardo não estava presente e eu fingia estar a dormir profundamente, sob o efeito dos medicamentos, Mariana abria o meu guarda-roupa sem pudor. Ela experimentava os meus caros vestidos de seda, virava-se para o espelho e sorria satisfeita. Chegou a tirar o meu batom cor de vinho preferido e a espalhá-lo sobre os seus lábios rachados, tentando imitar a elegância que nunca conseguiria alcançar. A arrogância de Mariana atingiu o clímax quando ela interferiu na educação do João. Naquele dia, João derramou acidentalmente sumo de laranja no sofá de couro da sala. Antigamente, Mariana teria corrido para limpar e acalmar a criança, mas hoje ela pôs as mãos na cintura e gritou para o rosto do meu filho: "O que estás a fazer? Sabes quanto custa este sofá? A tua mãe está louca, por isso também queres destruir a casa?" A criança encolheu-se de medo, os olhos cheios de lágrimas, e pediu desculpa gaguejando. Eu estava sentada no quarto, observando a cena através do ecrã do meu smartphone, sentindo uma dor excruciante no coração. Queria correr para lá, esbofetear aquela mulher descarada e rasgar a boca que proferia tais maldades contra o meu filho. Mas a razão deteve os meus pés. Eu sabia que se agisse precipitadamente, toda a minha paciência até então seria em vão. Tinha de deixar a sua arrogância inchar até ao limite, como um balão demasiado cheio que explode com uma pequena picada. Engoli as minhas lágrimas e gravei cada uma das suas ações, cada uma das suas palavras no meu registro mental. Quanto mais arrogante Mariana se tornava, mais a vigilância de Ricardo diminuía. Ele sentia-se seguro ao ver-me, todos os dias, com o olhar perdido e desligado, e brincava com a amante no escritório, sem sequer trancar a porta. Ele não fazia ideia de que aquela negligência fatal lhe apertaria o pescoço. Eu continuei a desempenhar o papel de louca, rindo às vezes ou chorando sem motivo, fazendo com que Mariana me desprezasse ainda mais. Ela começou a tratar-me como uma criada. "Senhora, traga-me um copo de água, por favor. Senhora, está a bloquear o caminho. Afaste-se um pouco."
Eu seguia as suas palavras em silêncio, com os olhos vazios, mas no meu coração afiava a lâmina da verdade. A arrogância de um terceiro era o catalisador perfeito para acelerar a autodestruição desta aliança demoníaca. Para derrubar uma fortaleza, não é preciso demoli-la por fora. Basta remover uma das suas pedras fundamentais mais importantes, a honra e o orgulho de um homem de família. E para um homem como Ricardo, que se agarrava à sua linhagem, essa pedra fundamental era precisamente o seu orgulho e a sua filiação. Eu sabia que Ricardo sempre se orgulhava de João e o considerava a sua réplica perfeita, o herdeiro para continuar a sua linhagem. Ele podia trair a sua esposa, mas nunca perdoaria ser traído ou criar o filho de outro. A sua excessiva autoconfiança de que podia controlar uma mulher seria a sua fraqueza fatal. Enquanto Ricardo levou Mariana ao supermercado para comprar coisas para o seu refúgio no porão, sentei-me em frente ao computador. Usei as minhas habilidades de Photoshop, aperfeiçoadas nos tempos de universidade, para criar uma bomba atômica. Escaneei uma amostra de um relatório de resultados de um centro de testes genéticos credenciado com o qual eu tinha colaborado antes e modifiquei o conteúdo. Nome do pai: Ricardo Costa. Nome do filho: João Ribeiro. Conclusão: relação de paternidade não estabelecida. Falsifiquei cuidadosamente até o selo vermelho e a assinatura do diretor do centro, imprimindo-o em papel A4 ligeiramente amarelado e grosso para que parecesse autêntico. Eu sabia que uma fina folha de papel na minha mão tinha um poder destrutivo mais terrível do que qualquer veneno. Naquela noite, Ricardo tinha o hábito de ler um livro por cerca de 30 minutos antes de dormir, como de costume. O livro que ele estava a ler era Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Uma ironia amarga para um homem que vivia uma vida dupla. Escondi o relatório do teste genético entre as páginas que ele estava a ler e voltei a colocar o livro na mesa de cabeceira, num ângulo em que o papel cairia assim que ele estendesse a mão. Depois, bebi um gole de água e deitei-me na cama, começando a minha encenação. Cobri-me até a cabeça com o edredão, tremia como se tivesse calafrios e murmurava palavras sem sentido. Por volta das 22h30, Ricardo entrou no quarto. Ele olhou para mim com nojo uma vez e depois subiu para a cama. Pegou no livro para tentar adormecer. Por debaixo do edredão grosso, o meu coração batia. Cada segundo parecia um ano. Ouvi o farfalhar do papel e então um silêncio mortal envolveu o quarto. Não consegui respirar fundo e abri os olhos apenas um pouco através de uma fresta para o observar. Vi a mão de Ricardo parar. O papel A4 caiu no seu colo. Ele pegou no papel e começou a ler, com os olhos semicerrados. No início, franziu a testa em confusão e depois a sua expressão mudou para um choque extremo. Acendeu bruscamente o abajur da cama e levou o papel bem perto dos olhos, lendo e relendo, como se não pudesse acreditar no que via. O seu rosto ficou vermelho, depois pálido e finalmente azul de raiva. A sua respiração tornou-se áspera e pesada, como o fole de uma forja. A bomba explodiu. Um uivo bestial rasgou o silêncio da noite. Ricardo arrancou violentamente o edredão que me cobria e agarrou-me pela gola do pijama, puxando-me para cima. Levanta-te, sua maluca, levanta-te. A sua voz quebrou-se de tanta raiva. Fingi-me atordoada e, com os olhos turvos, olhei para ele e gaguejei. Querido, por que me gritas? Eu estava a dormir. E o João? Ele atirou o relatório do teste genético para o meu rosto. A sua mão tremia. Vê isto. Explica-me o que é. De quem é o filho do João? Eu sustentei-vos a vocês dois durante 8 anos e tu atreves-te a pôr-me chifres. Ele deu-me uma bofetada forte na cara. Senti o gosto amargo de sangue na boca, mas não doeu. Apenas senti uma satisfação imensa. Aquela dor física não era nada comparada à dor que ele me tinha causado. Comecei a chorar, mas não era um choro de súplica, mas sim o choro inocente de uma pessoa louca. Que disparate é esse? O João é teu filho, não é? Ah, não, é filho do vizinho Pático. Eu ri histericamente e disse com os olhos desfocados. Aquele senhor que vinha sempre consertar o canalizador quando tu ias em viagem de negócios. Ele é muito simpático. Dava-me doces e dinheiro. A mentira ingênua que inventei foi como deitar gasolina ao fogo.
Ricardo perdeu completamente o controlo. Ele ficou chocado com o facto de a sua esposa, que sempre fora inteligente e recatada, pudesse proferir palavras tão vulgares. Na sua mente, a imagem da esposa virtuosa desmoronou-se completamente, restando apenas a de uma mulher descarada e dissoluta que o traíra enquanto ele trabalhava. Agarrou-me pelo cabelo e levantou o punho para me bater, mas hesitou. Ele empurrou-me violentamente para a cama e começou a andar pelo quarto como um animal ferido, arrancando os cabelos e murmurando impropérios. Ele lembrou-se das vezes em que eu tinha viajado a negócios, das vezes em que ele esteve fora de casa e dos momentos em que eu o tinha tratado com frieza. Tudo no passado começou a ser distorcido através das lentes da suspeita. Ele pensou que eu estava a fingir-me de louca para esconder os meus pecados ou que realmente tinha enlouquecido por remorsos. Seja qual fosse a verdade, o orgulho de um homem bem-sucedido tinha sido brutalmente espezinhado. A raiva de Ricardo não parou em mim. Ele começou a ver tudo com olhos de suspeita patológica. Se até a sua esposa, com quem ele tinha partilhado 8 anos de vida e que tinha educação e status, podia traí-lo tão descaradamente, que garantia havia de que a Mariana, uma empregada doméstica sem instrução vinda do campo, seria casta? Ele lembrou-se das vezes em que Mariana tinha demorado mais tempo do que o habitual no mercado, e das vezes em que ela sorria para si mesma enquanto olhava para o smartphone. A sua natureza desconfiada, combinada com os efeitos secundários dos medicamentos que eu lhe tinha administrado através da Mariana, levaram-no a uma paranoia extrema. Na manhã seguinte, Mariana subiu cautelosamente com o pequeno almoço para o quarto. Pressentindo o ambiente tenso na casa, ela viu Ricardo sentado no sofá com uma expressão severa no rosto e tentou animá-lo com boas notícias. Ela pousou a bandeja com a sopa na mesa, ajoelhou-se aos pés de Ricardo e disse com voz afetada: "Ricardo, o que se passa? Não te zangues por causa da patroa. Ela é louca, não ligues. Tenho boas notícias para ti." Ela pegou na mão de Ricardo, colocou-a sobre a sua barriga e lançou-lhe um olhar sedutor. "O meu período está atrasado há 2 semanas. Fiz o teste e deu positivo. Acho que vamos ter um filho, Ricardo." Mariana pensou que Ricardo se alegraria, a abraçaria e lhe prometeria um futuro feliz. Mas a reação de Ricardo a deixou gelada. Ele retirou a mão bruscamente, como se tivesse tocado em carvão quente, e olhou para ela com olhos afiados como lâminas. "Grávida? É mesmo meu filho?" A sua pergunta foi como uma bofetada para Mariana. Ela ficou atordoada. "O que estás a dizer, Ricardo? Eu só tenho a ti. Estive sempre nesta casa, não estive?" "Cala a boca!" Ricardo gritou, derrubando a bandeja de sopa quente no chão. "A minha mulher também jurou que só me amava a mim, e depois deu à luz o filho de outro. Vocês, mulheres, são todas mentirosas." Ele levantou-se e apontou o dedo para o rosto de Mariana. "Achaste que eu era um tolo? O que é que achas que é o motivo de uma miúda tão jovem e bonita como tu, na flor da idade, estar presa nesta casa com um velho como eu? Tu também estavas decidida a enganar-me, não estavas?" Mariana chorou e fez todo o tipo de juramentos, mas Ricardo não a ouviu. Ele começou a vasculhar a mala de Mariana e a verificar o seu telemóvel. Ao ver a publicação dela na comunidade da internet, queixando-se da disfunção erétil do seu amante, o sangue subiu-lhe à cabeça. Ele atirou o telemóvel contra a parede, que se despedaçou. "Bravo! Espalhas por aí na internet que eu tenho disfunção erétil. Vamos ver o que mais andas a fazer." Ele disse a Mariana com uma voz fria e cruel. "Hoje à tarde vais fazer um exame de amniocentese para um teste de DNA. Se não for meu filho, vais para a rua. Volta para a tua terra e cria o teu filho lá." Mariana sentou-se no meio da sopa derramada e chorou silenciosamente. Ela não conseguia entender por que tudo tinha mudado tão rapidamente. A sua esperança de uma reviravolta na vida foi atingida por um balde de água fria e congelou assim que brotou. Enquanto isso, eu estava sentada na escada do 2º andar, abraçando o urso de pelúcia, assistindo em silêncio ao drama mais chocante a desenrolar-se diante dos meus olhos. Ela olhou para ele com precisão. Embora tivesse pouca instrução, ela sabia o quão perigoso era fazer uma amniocentese no início da gravidez
podendo causar aborto espontâneo ou infecção. Mas o bebê ainda é muito pequeno, Ricardo. O médico disse que é perigoso. Mariana implorou gaguejando. Ricardo não a ouviu e foi até o armário de vinhos. Serviu um copo de bebida forte e bebeu-o de um só gole. Perigoso o quê? Estás com medo que se descubra, não é? Ouve bem, nunca mais serei tolo para ser enganado por gente como vocês. Ao ver aquela cena, fui tomada por uma mistura de sentimentos. Os dois traidores, que pensavam que desfrutariam de riqueza à custa da minha dor, agora estavam a devorar-se um ao outro. Enquanto Ricardo arrastava Mariana para a clínica privada de um médico que conhecia para fazer aquele exame cruel, eu troquei rapidamente de roupa, chamei um táxi e dirigi-me a um café recôndito numa rua tranquila de Cascais. A pessoa que eu ia encontrar era o Daniel, um antigo colega de universidade, que agora era um experiente inspetor-chefe da equipa de investigação de crimes econômicos da Polícia Judiciária de Lisboa. Daniel estava sentado num canto. Ele olhou para o meu aspecto exausto e preocupado. Eu não rodeei e coloquei uma pequena pendrive preta na mesa. Lá dentro estava tudo o que eu tinha recolhido até então. Desde extratos bancários e contratos de agiotagem até gravações de áudio de Ricardo a discutir a ocultação de ativos e a lavagem de dinheiro através de contratos de seguro fantasma com os seus parceiros. Daniel inseriu a pendrive no laptop. As suas sobrancelhas espessas franziram-se enquanto ele percorria os inúmeros ficheiros de dados. A luz do ecrã iluminava o seu rosto sério. Após um momento de silêncio, Daniel tirou os óculos e olhou-me diretamente nos olhos, dizendo em voz baixa: Sofia, estas provas de crime econômico são muito sólidas. Com esta quantia e este método, é suficiente para o acusar de fraude, peculato e lavagem de dinheiro. Ele hesitou um momento, mas as acusações de tentativa de envenenamento e tentativa de homicídio que mencionaste ainda carecem de provas diretas. As amostras de drogas que analisaste, ou a cama, são apenas provas circunstanciais. Se o advogado dele alegar que ele comprou as drogas para autotratamento, ele pode safar-se. Agarrei firmemente o copo de água quente nas minhas mãos. O calor parecia acalmar-me. Eu sabia que as palavras de Daniel eram verdadeiras. A lei exigia provas claras, não inferências. Olhei para Daniel com um olhar firme e resoluto. Eu sei. É por isso que preciso da tua ajuda. Prepara a equipa de investigação. Em 24 horas, vou entregar-te o que precisas, as confissões diretas dele e da sua amante. Daniel olhou para mim com preocupação. Sofia, o que é que vais fazer? Não sejas demasiado imprudente. Ele está encurralado. Um rato encurralado morde o gato. Eu sorri levemente. Era um sorriso triste, mas determinado. Não é nada perigoso. É apenas devolver-lhes o que merecem. Confia em mim. Esta peça precisa de um final, e serei eu a escrevê-lo. Aproximei-me do ouvido de Daniel e sussurrei em detalhe o plano para aquela noite. O rosto de Daniel mostrou surpresa ao ouvir o plano completo, mas depois ele assentiu. Ele apertou a minha mão, como se quisesse dar-me força. Está bem, vou posicionar a equipa perto da tua casa. Assim que deres o sinal, eles entrarão. Tens de ter muito cuidado. Mantém-me informado. Ao sair do café, uma chuva fina começou a cair sobre Lisboa. A chuva tipo neblina pousou no meu cabelo, fria, mas a minha mente ficou estranhamente clara. Eu não tinha para onde recuar, nem queria. Esta luta não era apenas para proteger os meus bens ou a minha honra, era uma luta para proteger a minha vida e a do meu filho. Chamei um táxi e, enquanto regressava àquela mansão fria, prometi a mim mesma: Ricardo Costa, passaste a vida a calcular, mas esqueceste uma coisa. A pessoa que melhor conhece o poder de uma bomba é quem a construiu. Quando Ricardo e Mariana voltaram, o ambiente na casa era sombrio, como um funeral. Mariana caminhava com dificuldade, o rosto pálido e as mãos a cobrir a parte inferior da barriga. Era evidente que a amniocentese não tinha corrido bem, ou pelo menos lhe tinha causado dor física e mental. Ricardo sentou-se no sofá em silêncio e bebeu um copo de aguardente. Ele estava à espera dos resultados rápidos. Esses resultados selariam o destino de Mariana nesta casa. Ao ver-me descer as escadas, ele levantou os olhos injetados e olhou para mim. Havia nojo,
mas ao contrário do seu aspecto usual de raiva, hoje eu vestia um simples vestido branco, com o cabelo cuidadosamente preso, e o meu rosto ostentava uma serenidade estranha. Aproximei-me de Ricardo e sentei-me em silêncio na cadeira oposta. Ricardo, podemos conversar? A minha voz já não gaguejava ou estava presa em delírios, mas era clara. Ricardo, um pouco surpreso, pousou o copo de álcool e olhou para mim com desconfiança. Voltaste à tua sanidade? Ele perguntou com sarcasmo. Assenti, sorrindo fracamente. Depois de tomar os remédios que o Dr. Almeida prescreveu por alguns dias, a minha mente clareou muito. Lembrei-me de muitas coisas e percebi que era um fardo para ti. Fiz uma pausa, observando a sua expressão. Ao ver os seus músculos faciais relaxarem ligeiramente, dei o golpe decisivo. Concordarei com o divórcio. Assinarei os papéis e irei para o lar de idosos, como tu queres. Só peço uma coisa. Deixa-me preparar o jantar para a família pela última vez. Pensa nisso como uma bela despedida, para que o João não veja os pais a odiarem-se mais tarde. Ricardo ficou atônito. Ele não esperava que tudo se resolvesse tão facilmente. Ele até tinha pensado em meios coercivos, mas agora a presa tinha entrado na armadilha por conta própria. A sua suspeita diminuiu para metade, substituída por uma alegria frenética de que uma enorme fortuna seria sua em breve. Ele esforçou-se para esconder o seu sorriso vitorioso e fingiu suspirar. Que bom que pensas assim. Eu também não queria isto. É tudo por causa da tua doença. Está bem. Vais preparar o jantar hoje e digo a Mariana para te ajudar. O jantar foi servido sob as luzes amarelas e quentes. Na mesa estavam os pratos que Ricardo tanto gostava antigamente. Cozido à portuguesa, arroz de pato. Sentei-me à mesa e servi comida para Ricardo e João. Era um gesto carinhoso, como se nunca tivesse havido qualquer traição. Mariana, ao lado, estava constrangida, desempenhando o papel de servir de má vontade. Ela olhava para mim com olhos misturados de medo e ciúmes. Ricardo comeu com gosto. Talvez fosse por ter aliviado o fardo psicológico, ou talvez porque pensava que aquilo era uma celebração da sua vitória. Come bem. Este cozido está a marinar desde a tarde, disse eu com voz suave. Ricardo assentiu, mastigando. Há muito tempo que não preparavas uma refeição decente. Quando fores para o lar, recupera-te e eu levo o João para te visitar frequentemente. Sorri. O meu coração estava frio como gelo. Depois do jantar, enquanto Ricardo fumava na sala, eu lavei a louça. O seu humor estava visivelmente animado. Ele ligou para o advogado, instruindo-o a preparar os documentos de divórcio e transferência de bens para a manhã seguinte. Eu lavava a louça. O som da água a correr escondia o som do meu coração, a bater violentamente. Quando terminei, sequei as mãos e fui para a sala. Ao ver-me, Ricardo foi para a cozinha e pouco depois voltou com um copo de sumo de laranja. O sumo de laranja fresco, servido num copo de cristal elegante e decorado com rodelas finas de laranja, parecia muito apetitoso. Bebe para te animares. Espremi-o agora mesmo. Também adicionei algumas vitaminas que o médico prescreveu. Ricardo estendeu-me o sumo. Ele olhou para mim fixamente. O seu olhar continha uma cruel pressa. Eu sabia que este sumo não continha apenas vitaminas, mas também uma dose letal de tranquilizantes e sedativos que ele tinha. Este copo far-me-ia cair num sono profundo e talvez nunca mais acordaria, ou acordaria como um corpo sem alma, tendo perdido todas as minhas memórias. Ele queria que eu não causasse problemas naquela noite, e mais, queria criar uma cena que pudesse ser disfarçada como suicídio devido à depressão. Peguei no copo de sumo. O frio transmitiu-se para a ponta dos meus dedos. Levei-o ao nariz e cheirei. O aroma intenso da laranja mascarava todos os outros sabores. Levantei os olhos e olhei para Ricardo, fazendo uma pergunta inesperada. Ricardo, se pudesses voltar atrás no tempo, ainda te casarias comigo? Ricardo hesitou por um momento e depois deu um sorriso amargo. Que disparate é esse de repente? Bebe e vai dormir. Assenti e levei o copo aos lábios. Tomei um grande gole, mas não engoli. Mantive-o na boca. O sabor amargo do remédio começou a dissolver-se na ponta da minha língua. Não me sinto bem. Tapei a boca
e corri para a casa de banho do rés do chão, fechando a porta com um estrondo e trancando-a. Vomitei o sumo de laranja na sanita e dei descarga com força para destruir as provas. Em seguida, lavei a boca continuamente, olhando para o meu rosto no espelho. Os meus olhos já não eram submissos, mas brilhavam afiados. Tirei o telemóvel do bolso do vestido e enviei uma curta mensagem a Daniel. Peixe na rede. Início da operação em 15 minutos. Lá fora, Ricardo batia à porta. Sofia, o que se passa? Abre a porta. De propósito, fiz sons de ânsia de vômito e gritei com uma voz fraca e confusa, como alguém sob o efeito de drogas. Estou muito tonta. Tenho de ficar aqui deitada. Não entres. Ricardo, ao ouvir a minha voz enrolada, ficou completamente tranquilo. Ele murmurou. O remédio faz efeito rápido. Que bom que ela vai ficar lá esticada, sem incomodar. Os seus passos afastaram-se. Encostei o ouvido à porta e ouvi-o chamar Mariana. Aquela mulher está sob o efeito do remédio. Querida, vamos descer para a adega. Hoje temos de celebrar em grande. Amanhã tudo será meu. Quando ouvi a porta da adega a fechar com um clique, senti como se tivesse fechado a porta do passado com as minhas próprias mãos. 8 anos de juventude, doces memórias e amargas humilhações, tudo estava agora preso atrás daquela porta de madeira grossa. Fiquei em silêncio na escuridão. As minhas mãos ainda repousavam na porta fria da adega e eu escutava os passos e os risos altos que ecoavam lá embaixo. Eles pensavam que estavam a entrar num paraíso de prazer, mas não sabiam que aquele paraíso estava separado do inferno por apenas um fino chão de madeira. Respirei fundo para acalmar o meu coração palpitante e aproximei-me do painel de controlo do sistema de casa inteligente, escondido atrás de um quadro infantil pendurado na parede. Os meus dedos trêmulos tocaram no interruptor principal do sistema hidráulico. Empurrei o interruptor com força. Ouvi um pequeno zumbido. Isso significava que o elevador estava completamente desativado. Agora, aquela adega tinha se tornado uma caixa selada que não podia ser aberta nem por dentro nem por fora. Tirei da mala um comando remoto do sistema de ventilação que tinha cuidadosamente modificado alguns dias antes. Em vez de injetar ar fresco, este ventilador de alta potência puxaria fumo de um cilindro de gás comprimido especial que eu tinha instalado previamente nas condutas de ventilação. Era uma mistura fria de dióxido de carbono e um pouco de gás lacrimogêneo vegetal que parecia fogo, mas não causaria asfixia. Pressionei o botão de iniciar. Ouviu-se um pequeno assobio, como o suspiro de um demônio. Imaginei o fumo branco, frio e turvo a infiltrar-se pelas frestas e a cobrir lentamente a luxuosa divisão abaixo. Aquele espaço apertado, já abafado pelo perfume e pelo desejo, tornar-se-ia agora ainda mais sufocante. Saí para a varanda. O vento fresco da noite soprava, em contraste com o calor que ardia no meu coração. Olhei para a rua vazia. As luzes amarelas e tênues dos postes de luz eram solitárias. Murmurei para mim mesma. Ricardo, tu tentaste enterrar-me na lama. Hoje vou fazer-te provar o que é ser enterrado vivo. Voltei para o quarto e sentei-me na beira da cama, ligando o ecrã do tablet PC conectado à câmara da adega. O vídeo transmitido estava turvo por causa do fumo, mas era suficiente para ver o início do caos. Ricardo e Mariana estavam em pânico extremo. Ricardo batia freneticamente na porta da adega, mas apenas o silêncio assustador da madeira grossa e do aço robusto respondia. Mariana estava encolhida na cadeira de prazer, com as mãos no pescoço, tossindo violentamente. A concentração de oxigênio na divisão diminuía cada vez mais. Através dos auscultadores, ouvi Mariana a gritar, com a voz rouca de medo. Ricardo, quem está ali no canto do quarto? É a patroa, a de Sofia. Ela apontava para o vazio, os olhos arregalados como se fossem saltar. Naquele estado de confusão devido à falta de oxigênio e aos efeitos das drogas, a imagem da esposa, que ela sempre invejara e temera, tinha se tornado um verdadeiro pesadelo. Ricardo olhou para trás, mas aos seus olhos, Mariana já não devia parecer a amante jovem e adorável. Ele continuava a esfregar os olhos e a gritar. Sai daqui, não te aproximes, já paguei todas as dívidas, não te devo nada. Ele agitava os braços e as pernas no ar,
como se tentasse afastar credores invisíveis que o rodeavam. O fumo ficava cada vez mais denso, tornando as figuras humanas indistintas e apenas os fantasmas da culpa se manifestavam. Ricardo tropeçou na perna da mesa e caiu no chão. A sua testa bateu na quina de um armário e sangrou, mas ele não parecia sentir dor. Ele murmurava números, dívidas e os nomes das pessoas que tinha enganado, lembrando-se: não ponham fogo, não. Se eu vender a patente, terei dinheiro para pagar. Eu não sentia a mínima compaixão ao vê-los debaterem-se no pântano que eles próprios tinham criado. A verdade mais cruel estava a ser exposta. Eles não se viam um ao outro, mas apenas os seus maiores medos. Mariana temia a vingança e Ricardo temia a falência e a prisão. O verdadeiro amor, a alma gêmea de que tanto se gabavam nas minhas costas, desapareceu agora sem vestígios, como fumo de cigarro, no limiar entre a vida e a morte. Bebi um gole de água. A água não tinha sabor, mas por alguma razão era amarga ao descer pela garganta. O momento em que o instinto de sobrevivência se manifesta mais fortemente é quando a humanidade se despoja e resta apenas a animalidade selvagem e egoísta. No porão sufocante de fumo, Ricardo de repente encontrou uma máscara de gás, o único acessório que eu propositadamente deixara lá dentro, como uma isca cruel no expositor de vinhos. Ele correu, partiu o vidro com o cotovelo e agarrou a máscara. Mas Mariana também viu aquela fraca luz de esperança. Ela correu e tentou arrancar a máscara das mãos de Ricardo. "Sou eu sou a tua mulher. Devias dar-me a mim", Ricardo gritou, dando um forte pontapé na barriga de Mariana. Ele já não se lembrava do herdeiro que tanto ansiava. Agora, a sua própria vida era a prioridade. Mariana caiu de costas, mas as suas mãos ainda agarravam firmemente a tira da máscara e ela gritava em lágrimas: "Vais matar o meu filho também, seu covarde? Disseste que me ias proteger a mim e ao nosso filho, e agora queres salvar-te sozinho?" Enquanto lutavam, os segredos mais sombrios explodiram como uma fonte. Mariana chorou e gritou: "Foste tu que me mandaste! Foste tu que me mandaste dar-lhe os remédios para a fazer enlouquecer e tirar-lhe os bens. E agora vais deixar-me aqui para morrer queimada?" Ricardo também não ficou calado. Ele esbofeteou Mariana na cara, fazendo-lhe sangrar a boca. "Cala a boca, sua vadia gananciosa! Achas que eu não sei? Foste tu que me deste estimulantes para me controlares. Como é que sei se o filho na tua barriga é meu? Não será do tipo das entregas da vizinhança?" Todas as palavras deles ecoavam mais afiadas do que punhais através do sistema de gravação. Ricardo acusou Mariana de ganância, e Mariana expôs a fraude de Ricardo, a lavagem de dinheiro e a conspiração para matar a sua esposa. Eles devoraram-se um ao outro sem piedade, retirando as máscaras de hipocrisia que tinham construído com tanto esmero. A máscara de gás que eles puxavam um do outro acabou por se rasgar ao meio, tornando-se lixo inútil, como a sua relação podre. Olhei para o ecrã do computador. O software de transmissão em direto mostrava o estado em transmissão. A conexão estava estável. O vídeo da adega estava um pouco turvo por causa do fumo, mas a respiração ofegante e as obscenidades eram audíveis e vívidas. O link já tinha sido enviado para uma lista de destinatários que eu tinha cuidadosamente selecionado. A empresa concorrente que cobiçava a patente, a Associação de Moradores do Estoril, onde Ricardo sempre se apresentava como um marido exemplar e empresário de sucesso, e, o mais importante, o e-mail pessoal de Daniel. Na tela, Ricardo, coberto de pó e sangue, com o rosto distorcido pelo ódio e pelo medo, gritava para Mariana: "Falsifiquei os documentos do empréstimo bancário, penhorei esta casa. E por causa de quem? Por causa de ti. E agora vens querer matar-me?" Mariana, com o cabelo desgrenhado e a roupa amarrotada, tossia e chorava. "Seu fraudulento, tu enganaste a tua mulher e enganaste-me a mim também. Disseste que eras rico. Acabaste por ser um devedor. Eu odeio-te." Observei os comentários a começarem a aparecer no chat da Associação de Moradores. Emojis de surpresa, raiva e nojo continuavam a surgir. Meu Deus, aquele é o Dr. Costa. Que horrível. Quem diria que ele seria um monstro assim? Que pena da senhoração. Ribeiro. Quantos anos viveu com um demônio? A imagem de Ricardo,
O empresário de sucesso e pai de família feliz, que ele tinha construído com tanto esmero ao longo de anos, desmoronou-se completamente em apenas alguns minutos. Ele não só perdeu a sua honra, mas também sentenciou a sua própria carreira à morte. A empresa concorrente, ao ver esta cena, cancelaria imediatamente todos os negócios e até poderia processá-lo por fraude. Tirei os auscultadores e coloquei-os na mesa. Este é o meu último presente para ti, Ricardo. Querias ser famoso, não querias? Querias ser respeitado por todo o mundo, não querias? Hoje, o mundo inteiro saberá o teu nome. O nome do mais vil dos traidores. No meio do caos de gritos e tossidas que saíam do altifalante do computador, peguei no telemóvel. Passei levemente o dedo pelo ecrã tátil frio. Disquei o número de Ricardo. O número que eu tinha memorizado ao longo de 10 anos. O número que eu outrora esperava ansiosamente à noite. O som do telefone tocou de forma bizarra e aguda no espaço apertado e sufocante da adega. Através do ecrã da câmara, vi Ricardo sobressaltar-se. Ele olhou à sua volta com uma expressão atordoada, como se tivesse ouvido o chamamento da morte. No meio do pânico e das alucinações, o toque do telefone tornou-se o único som de salvação que o prendia à realidade. Ricardo, com as mãos sujas de sangue e pó, tateou o chão e agarrou o telemóvel que brilhava. Ele levou-o ao ouvido e disse com uma voz rachada e quebrada: "Alô? Quem é? Socorro! Há um incêndio! A minha mulher enlouqueceu, ela está a queimar a casa." Sentei-me na poltrona confortável do meu quarto e bebi um gole de água. A água fria desceu pela garganta, acalmando o último vestígio de compaixão. Abri a boca. A minha voz era leve e calma como o vento, mas afiada como a lâmina de um bisturi a dissecar um coração. "Querido, a quem chamas louco agora? Divertiste-te com a brincadeira de médico hoje?" Do outro lado da linha houve silêncio. Apenas a sua respiração ofegante e os gemidos de Mariana podiam ser ouvidos ao fundo. Ricardo parecia ter reconhecido a minha voz. Não era a voz da esposa louca e ingênua que ele tinha visto nos últimos meses. Era a voz da Sofia inteligente e perspicaz de 8 anos atrás. Ele gaguejou, os dentes a bater. "Tu não tomaste o remédio? Sofia, o que é que estás a fazer? Abre a porta. Por favor, abre a porta. Sinto que vou morrer." Eu ri. Um riso amargo ecoou no amplo quarto. "Tens medo de morrer, Ricardo? Quando puseste veneno no meu leite, alguma vez pensaste que eu também sentiria medo de morrer? Alguma vez pensaste como me senti quando planeavas internar-me num hospital psiquiátrico com a tua amante e vender os meus bens?" Cada uma das minhas perguntas foi como um prego martelado no seu cérebro já afetado pela falta de oxigênio. Ele mudou de atitude, de súplica para ameaça, e gritou: "Sua mulher perversa, se me matares, vais apodrecer na prisão para sempre. Abre a porta agora." Olhei para a tela. Ele tentou atirar o telemóvel contra a parede, mas não tinha forças. Sussurrei as últimas palavras antes de desligar a chamada. "Não te preocupes, meu amor. Eu sou uma cidadã que cumpre a lei. Não mato ninguém. Estou apenas a ajudar-vos a verem os vossos verdadeiros rostos. Desfrutem dos últimos momentos do vosso verdadeiro amor." Desliguei o telefone, deixando-o no abismo do desespero. Na escuridão do porão, onde a morte era iminente, as máscaras elaboradas foram arrancadas e apenas a natureza humana nua e cruel permaneceu. 15 minutos depois, o silêncio do bairro Nobre foi quebrado pelo som estridente de sirenes. As luzes vermelhas e azuis dos carros da polícia e dos bombeiros brilhavam confusamente sobre as altas muralhas e o portão fechado. Os vizinhos, que normalmente viviam de forma reservada, saíram para a rua com rostos cheios de curiosidade e medo, murmurando. Eu estava na varanda do 2º andar, olhando para a cena caótica lá embaixo. A minha mente estava calma como um lago de outono, sem uma única ondulação. A equipa de investigação, liderada por Daniel, arrombou o portão de ferro e entrou. O som dos martelos a bater na porta de madeira ecoou, anunciando o fim de um império de mentiras. Corri para o rés do chão e abri a porta da frente, com uma expressão de pânico que tinha praticado exaustivamente. Daniel olhou para mim e assentiu discretamente. Como quem diz, tudo está acabado. Os bombeiros, seguindo as minhas instruções, aproximaram-se rapidamente da localização da porta da adega. Lá embaixo, o meu marido e a empregada estão presos.
Há muito fumo. Por favor, salvem-nos. Assim que a porta da adega foi arrombada, uma coluna de fumo branco, que na verdade era ar frio e fumo de efeitos especiais, subiu. Bombeiros com máscaras de oxigênio desceram e em poucos minutos carregaram para fora os dois, que estavam desmaiados, cobertos de arranhões de terem lutado um com o outro. Mariana já estava inconsciente, de medo e exaustão, e Ricardo, embora com alguma consciência, tinha os olhos virados para cima, mostrando apenas a parte branca. Ele olhava à sua volta, murmurando palavras sem sentido e agitando os braços e as pernas no ar, como se tentasse afastar fantasmas invisíveis. Aquela cena, os vizinhos que observavam do lado de fora ficaram chocados e taparam a boca. O homem respeitável e bem-sucedido que proferia palavras morais em todas as reuniões de moradores, agora não era mais do que um animal encurralado. As ambulâncias já estavam à espera. A equipa médica prestou os primeiros socorros rapidamente e colocou-os nas macas. Alguns vizinhos de bom coração aproximaram-se e perguntaram pelo meu bem-estar. Olharam para mim com olhos cheios de compaixão. Que pena da senhora Ribeiro, uma pessoa tão boa, ter encontrado um marido tão selvagem. Que alívio! Se fosse um incêndio de verdade, vocês dois poderiam ter morrido. No meio da multidão barulhenta, vi Daniel a instruir os seus subordinados a controlar a cena e a confiscar as câmaras de segurança e o sistema de computador da adega como provas. Isso seriam provas claras para enviar Ricardo para a prisão. O vento da noite soprava forte, dispersando o cheiro nauseabundo do fumo, mas não conseguiu afastar a feiura que se agarrava a esta casa. Quando o som das sirenes da polícia diminuiu um pouco, voltei para o quarto e abracei João. O meu filho dormia profundamente, sem saber de nada, graças aos auscultadores anti-ruído caros que eu lhe tinha colocado cuidadosamente no início da noite. Agarrei o meu filho com força ao peito para recuperar o equilíbrio. João era o único porto seguro que me impedia de cair no abismo do ódio cego. Envolvi o meu filho numa manta fina para o proteger dos flashes dos fotógrafos e dos olhares curiosos das pessoas. Ao sair de casa, desempenhei o papel de uma mulher que acabara de regressar do limiar da morte. O meu cabelo estava propositadamente um pouco desgrenhado. O meu rosto, sem maquilhagem, estava pálido sob a luz dos postes de rua, e os meus olhos estavam molhados de choque. Agarrei-me completamente ao ombro da jovem policial que me amparava. Ao passar pelos jornalistas e vizinhos curiosos, aninhei-me ainda mais no abraço da policial, como uma ovelha assustada. Por favor, não tirem fotos do meu filho. Ele ainda é muito pequeno. A minha voz tremia, mas era suficiente para que todos à minha volta ouvissem e sentissem compaixão. A vizinha mais fofoqueira, que costumava intrometer-se nos assuntos alheios, estava hoje a ser a mais zelosa. Ela correu, agarrou a minha mão e suspirou. Oh, que horror, os rostos de vocês dois estão tão pálidos. Vão logo para o hospital fazer exames. Nós e a polícia cuidamos da casa. Eu assenti e chorei. Muito obrigada, vizinha. Estava com tanto medo. Eles tentaram incendiar a casa. Disseram que nos iam matar a nós e ao meu filho. As minhas palavras, cheias de significado oculto, foram como faíscas atiradas para um monte de palha seca, atiçando a raiva da multidão. As pessoas começaram a insultar Ricardo e Mariana ainda mais severamente. Ao entrar na ambulância, o som das sirenes ecoou. Olhei para trás, através do vidro. A casa imponente de 4 andares, que um dia fora o orgulho do nosso casal, agora estava solitária na escuridão da noite, cercada por fitas amarelas da polícia. Era como um túmulo que enterrava 8 anos de casamento, cheios de inúmeras mentiras. Baixei a cabeça para olhar para João. Ele mexeu-se no sono e apertou firmemente o meu dedo com a sua pequena mão. Beijei levemente a testa do meu filho e sussurrei. Desculpa por teres visto isto, meu filho, mas prometo que, a partir de agora, o teu céu será só paz. Fechei os olhos e encostei a cabeça à janela do carro. Senti a vibração do carro a percorrer uma estrada irregular e sabia que, embora a minha perfeita atuação de vítima tivesse sido um sucesso, no fundo do meu coração, esta ferida levaria muito tempo a sarar completamente. Na manhã seguinte, o hospital onde eu estava internada para observação estava lotado de pessoas. A notícia de que a esposa e o filho de um empresário rico tinham sido trancados no porão
e que ele, juntamente com a sua amante, tinha tentado atear fogo à casa, espalhou-se rapidamente pelas redes sociais, tornando-se o centro de todas as conversas. Os jornalistas lotavam os corredores à procura de furos ou entrevistas exclusivas. Eu estava deitada na cama do hospital a receber soro. O meu rosto ainda mostrava claramente sinais de choque e cansaço. João tinha sido levado pela avó materna para o manter afastado desta tempestade midiática. A porta do quarto abriu-se e um homem de meia idade, vestindo um fato preto caro, entrou com uma expressão preocupada. Era o Dr. Monteiro, o grande investidor com quem Ricardo tentara vender a minha patente. Ele estava acompanhado por 2 guarda-costas robustos e trazia uma cara cesta de frutas importadas. Ao ver-me, forçou um sorriso social desajeitado. Drato Ribeiro, soube dos problemas na sua família e vim imediatamente. Como se sente? Ele colocou a cesta de frutas na mesa e instruiu os guarda-costas a fechar a porta, bloqueando os olhares curiosos do lado de fora. "Oh, doutor!" Monteiro puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, baixando a voz num tom calculista. "O caso do Ricardo é lamentável, mas, como sabe, os assuntos familiares devem ser tratados discretamente. Se a situação se tornar pública, prejudicará a imagem da empresa e fará as ações caírem, o que seria uma perda tanto para Adrã como para o seu filho." Ele empurrou um envelope grosso para o meu lado da mesa e olhou para mim com um olhar inquisidor. "Isto é um pequeno gesto da minha parte. Peço que reconsidere o seu depoimento à polícia. Diga apenas que foi um curto-circuito. Eu tratarei de Ricardo para que ele receba uma pena mais leve e faça terapia." Olhei para o envelope na mesa e encarei o Dr. Monteiro diretamente nos olhos. Uma sensação de desprezo subiu do meu coração. Estas pessoas ricas sempre pensaram que podiam comprar tudo, até a verdade e a justiça, com dinheiro. Levantei-me lentamente e retirei a agulha do soro do meu braço. Sangrou um pouco, mas não me importei. Peguei no meu telemóvel e reproduzi a gravação da conversa que Ricardo e ele tinham tido na semana passada. Era um ficheiro que eu tinha recuperado do computador de Ricardo. A voz do doutor Monteiro ecoou claramente. "Ricardo, certifique-se de que tem o atestado psiquiátrico da sua esposa. Quando o trabalho estiver feito, enviarei 30% do adiantamento para a sua conta no estrangeiro." O rosto do Dr. Monteiro ficou pálido. Ele gaguejou. "Você, onde conseguiu isso?" Eu sorri friamente e enviei o ficheiro de áudio para um grupo de jornalistas especializados em economia que aguardavam as notícias lá fora. "Dr. Monteiro, não preciso do seu dinheiro. Quero que o senhor seja julgado pela lei pela sua conspiração para extorquir bens." Levantei a voz em direção à porta. "Jornalistas, entrem. Tenho provas importantes para revelar." A porta do quarto abriu-se amplamente e os flashes dispararam sem parar. O Dr. Monteiro ficou paralisado no lugar. Ele percebeu que tinha caído numa armadilha sem saída, criada por uma mulher que ele outrora desprezava, considerando-a apenas uma dona de casa. Na sala de interrogatório insonorizada e fria, a luz branca e pálida caía sobre o rosto exausto de Ricardo. Depois do tratamento de desintoxicação e da administração de tranquilizantes, ele recuperou a sanidade. Mas a sua imagem de outrora, de CEO imponente e respeitável, tinha desaparecido. Ele estava encolhido numa cadeira de metal, as mãos firmemente algemadas à mesa. Os seus olhos injetados olhavam ansiosamente para todos os lados, como se procurassem uma fuga sem esperança. Daniel sentou-se à frente, com uma atitude calma, folheando uma a uma as páginas de um grosso dossiê. No espaço silencioso, apenas o som seco do papel a virar ecoava. No início, Ricardo negou veementemente todas as acusações. Ele gritou, culpando Mariana por tudo. Afirmou que tinha sido seduzido pela jovem empregada doméstica que tinha enlouquecido devido aos remédios suspeitos que ela lhe dera, e que era apenas uma vítima de um esquema de vampira sofisticado. Chegou a dizer descaradamente que amava a sua esposa e o seu filho, e que a intenção de me enviar para um hospital psiquiátrico era porque considerava ser o melhor tratamento. Do outro lado do espelho unidirecional, ao vê-lo, senti uma pontada de pena, mas não era pena por ele.
Era pena por ter dedicado 8 anos da minha juventude a um homem tão cobarde que agia de forma irresponsável e não assumia as suas ações. No entanto, Daniel não ouviu as suas desculpas por muito tempo. Ele colocou um tablet PC na mesa e mostrou-lhe o vídeo da transmissão ao vivo daquela noite, juntamente com o diário eletrônico que eu tinha recuperado da conta de cloud de Ricardo. Lá estavam meticulosamente registradas as datas e doses de medicamentos que ele me dava no leite diariamente, as minhas reações e os seus planos para os meus bens depois de eu ser declarada incapaz. Senhor Ricardo Costa, como explica este registro? Não me diga que foi a empregada doméstica, com pouca instrução, que o escreveu por si, pois não? Daniel perguntou com voz afiada. Ricardo olhou fixamente para o ecrã. O seu rosto perdeu completamente a cor. As palavras que ele próprio tinha escrito agora voltavam, mais afiadas do que qualquer testemunho, para provar a sua culpa. Ele tremia e suava abundantemente, encharcando a sua camisa amarrotada. Ele percebeu que tinha perdido completamente este jogo. Tinha perdido desde o momento em que começou a jogar com os laços conjugais. Ele enterrou a cabeça na mesa e os seus ombros tremeram. Não se sabia se chorava lágrimas de arrependimento ou lágrimas de saudade por um futuro brilhante que acabara de desaparecer. Virei as costas, não querendo ver mais. A sua figura miserável apagou completamente a imagem do marido perfeito da minha memória. A lei julgaria os seus crimes, mas o remorso seria o que o atormentaria durante o resto da sua vida na prisão. Ele teria de viver cada dia com a culpa de que a ganância e a traição lhe tinham tirado tudo: a família, a carreira e a preciosa liberdade. O caso da esposa e do filho do CEO trancados na adega causou um enorme terremoto que penetrou não só na imprensa, mas também em todos os cantos da vida cotidiana. A empresa de comércio de Ricardo sofreu uma queda drástica nas ações, tornando-se lixo de um dia para o outro, e bancos e agiotas correram simultaneamente para confiscar todos os seus bens. Desde os seus carros de luxo até aos seus terrenos fantasma, de que tanto se gabava, quando a sua fachada de empresário de sucesso foi desvendada, restaram apenas montanhas de dívidas e métodos fraudulentos sujos. A moradia que outrora fora o orgulho do nosso casal foi coberta por avisos de penhora do banco. Observei de longe pessoas estranhas a entrarem e saírem da casa, a avaliar os bens e a carregar móveis caros para pagar as dívidas. Os vizinhos que passavam apontavam o dedo e suspiravam. Eles sentiam pena de nós, mãe e filho, tanto quanto se zangavam com as ações de Ricardo. A sua honra, que ele prezava mais do que a sua vida, agora era brutalmente pisoteada aos pés de todos. Ricardo foi condenado à prisão perpétua por várias acusações, incluindo tentativa de homicídio, fraude, peculato e lavagem de dinheiro. No momento da sentença, ele estava no banco dos réus. O seu cabelo estava visivelmente grisalho e os seus olhos vazios olhavam para o vazio. Mariana também foi condenada a 15 anos de prisão por cumplicidade e abuso infantil. Ela chorou, pedindo clemência, dizendo que tinha a sua velha mãe no campo, mas a justiça foi imparcial e não havia lugar para lágrimas tardias. Assinei os papéis do divórcio ali mesmo no tribunal, pondo fim a um casamento trágico. Ao segurar a sentença na mão, senti um alívio estranhamente leve, mais do que alegria. Era como se tivesse largado uma pedra de 1000 quilos que me oprimia o peito há anos. Agarrei a mão do João e saí do tribunal. O pôr do sol refletia no chão de tijolo, alongando as nossas sombras, a minha e a do meu filho. A partir de hoje, não teríamos uma casa grande nem um carro com motorista, mas tínhamos a liberdade e a paz, bens preciosos que nenhum dinheiro pode comprar. O império ilusório de Ricardo desmoronou-se, mas sobre as suas ruínas, as nossas vidas, a minha e a do meu filho, germinariam mais fortes do que nunca. Depois de cumprir todas as obrigações legais e de pagar parte das dívidas de Ricardo com as minhas poupanças pessoais, João e eu mudamo-nos para um pequeno apartamento alugado nos arredores de Lisboa. A nova vida começou com inúmeras preocupações, mas aquela pequena casa estava sempre cheia do riso do meu filho, um som que antes fora abafado por cálculos e desconfiança. Eu não abri uma pastelaria nem procurei consolo em atividades de caridade, como muitas pessoas aconselhavam.
Eu era uma cientista e acreditava que a melhor forma de me curar era voltar à paixão esquecida. Com o capital restante e a ajuda de alguns antigos colegas, abri um pequeno laboratório de pesquisa chamado Sabedoria. Em vez da ambição de criar medicamentos caros e inovadores, concentramo-nos na pesquisa de suplementos para o tratamento de distúrbios psicológicos pós-parto e depressão leve a baixo custo para que fossem acessíveis a mulheres desfavorecidas. Os tempos em que eu fingia ser louca e experimentava a sensação de isolamento da sociedade e da família deram-me a motivação para seguir este caminho. Todos os dias, eu estava imersa em tubos de ensaio e fórmulas químicas complexas. O cheiro forte dos produtos químicos, que para outros podia ser nauseabundo, para mim era o cheiro da vida e da esperança. Encontrava uma serenidade, observando as reações químicas a precipitarem e a mudarem de cor, como se estivesse a ver a minha própria vida a transformar-se. Eu já não ressentia Ricardo nem odiava Mariana. Eles tornaram-se dados do passado e lições valiosas que me ajudaram a completar a fórmula da minha vida. Daniel ainda nos visitava frequentemente, a mim e ao João. Às vezes, trazia brinquedos novos para o João. Outras vezes, trocava uma lâmpada avariada. Ele não usava palavras bonitas, mas simplesmente estava presente, um apoio firme e confiável. Nunca falamos de romance, mas nos olhares que trocávamos, sabíamos que ambos estávamos à espera que as velhas feridas sarassem completamente, à espera que a minha alma se acalmasse o suficiente para aceitar uma nova felicidade, mais verdadeira e simples. 3 anos depois, numa ensolarada e ventosa praia de Foz do Douro, no Porto, estava sentada na areia fina, observando João, agora com 8 anos, mais alto e moreno, a correr e a gritar atrás das ondas brancas. O riso do meu filho misturava-se com o som das ondas, criando uma música pacífica e bela. A brisa marítima agitava o meu cabelo, trazendo um cheiro salgado familiar, como se estivesse a lavar o último pó do passado. Naquela manhã, recebi um telefonema da prisão. A notícia era que Ricardo tinha morrido na noite anterior devido a um AVC. Disseram que ele nunca tinha conseguido deixar de fumar na prisão e que vivia constantemente tenso, atormentado pelo remorso e pela ansiedade. Com o telemóvel na mão, fiquei em silêncio por um momento. Não houve lágrimas nem sorrisos, apenas um silencioso suspiro que escapou do meu peito. A sua morte foi o ponto final do triste livro da minha vida. Não foi um final feliz, mas foi um final justo. Chamei o João e limpei o suor da sua testa. O meu filho olhou para mim com os olhos claros. Mãe, por que parece triste? Sorri e abanei a cabeça. A mãe não está triste. Estava apenas a pensar numa reação química, meu filho. Peguei na pequena mão do meu filho e apontei para o mar infinito. A vida é como uma grande experiência. Às vezes, encontramos impurezas, passamos por explosões ou reações dolorosas. Mas é precisamente através desse processo rigoroso de purificação que os resíduos são filtrados e apenas os cristais mais puros permanecem. Ricardo foi uma impureza, um erro na minha vida. Mas graças a esse erro, encontrei a resposta exata para a minha felicidade. Era a liberdade, o sorriso do meu filho e o trabalho significativo que fazia todos os dias. Levantei-me, sacudi a areia da minha roupa e inspirei profundamente o ar fresco. Ao longe, o sol começava a pôr-se, pintando um lado do céu de um vermelho deslumbrante. Amanhã, o sol nasceria novamente, e eu sabia que a reação química da felicidade estava finalmente a começar a formar os seus cristais. Queridos, a vida é como um rio, com curvas e correntezas rápidas, mas no final, todos fluem para o grande e pacífico oceano. A vingança pode trazer um alívio temporário, mas o perdão e o desapego são os verdadeiros remédios eternos. O perdão aqui não significa tolerar o mal, mas sim libertar a sua própria alma das amarras do ódio. Só quando limpamos corajosamente as cinzas do passado é que abrimos espaço para plantar as sementes de um futuro feliz. Se a história de hoje vos proporcionou um momento para refletir e uma lição significativa, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações, deixar um like e partilhar este vídeo com mais pessoas.
Partilhem os vossos pensamentos nos comentários abaixo. Obrigado por dedicarem o vosso tempo a ouvir. Vejo-vos na próxima história.